Olá, bem-vindos ao IDC Insurance Insights. No próximo slot vamos falar um pouco do tema dos seguros visto na perspectiva do futuro da mobilidade. Como é que a IDC vê os próximos 30 anos? Vamos falar do futuro e de como é que este tema da mobilidade vai afetar todas as indústrias de forma transversal, em particular a indústria de seguros. Eu gosto muito deste tema do futuro dos humanos, mas gosto muito também de pensar como é que chegamos aqui, de ler como é que chegamos aqui. E há muitas teorias que dizem que há algo que nos diferencia das outras espécies. Há quem fale no polegar, há quem fale da nossa capacidade de andarmos em dois membros, há quem fale de facto na parte da linguagem ser um elemento fundamental da nossa evolução. Eu gosto em particular desta visão, da visão de que nós somos capazes de imaginar, de somos capazes de olhar para o futuro, avaliar diferentes cenários e escolher aqueles que acreditamos serem melhores para nós e para as comunidades que estão à nossa volta. E é este olhar para amanhã que eu gostava de partilhar convosco. Esta necessidade que hoje, cada vez mais, num contexto de incerteza, num contexto cada vez mais complexo, mais ambíguo, nós temos que ter individualmente, mas também as nossas organizações, de sermos capazes de imaginar o amanhã. O amanhã nos próximos 6 meses, no próximo ano. Em particular, vou desafiar-vos a imaginarem um pouco mais além. Os próximos 10 anos, na verdade, vou-vos falar naquilo que os analistas de IDC pesquisaram e falaram do que é que nos vai acontecer até 2050. E está já aí, serão os próximos 30 anos. Mas, sobretudo, gostaria que vocês também acreditassem e gostassem, tal como eu, desta citação do Walt Disney. Se nós conseguimos imaginar onde as nossas organizações vão estar, estamos certos, ou estou certo, que estaremos muito mais próximos de lá conseguir chegar. Eu vou começar esta apresentação pelo fim. Vou começar por partilhar convosco aquilo que nós na IDC continuamos a insistir que as organizações preparem para que realmente consigam este processo de transformação digital a que hoje chamamos o futuro da organização, o Future Enterprise. É muito importante quando nós olhamos para este mapa que consigamos compreender que a organização pode estar permanentemente a evoluir de uma forma incremental daquilo que é a sua existência, mas para nós continua a ser um ponto de partida fundamental que a organização defina uma missão. E as organizações de seguros, nós acreditamos que a missão, a visualizar, o tal imaginar, passa por acreditar nesta máxima. Como é que a indústria dos seguros vai conseguir garantir serviços contextuais? Como é que vai conseguir criar este valor em torno da contextualidade que vai dar, não só, como vocês vão ver, aos clientes, mas também aos ativos e a tudo aquilo que está em torno desse potencial cliente ou consumidor. Portanto, nós acreditamos que se nós começarmos a pensar estas estratégias digitais, certamente conseguimos melhor visualizar os programas que nos vão levar a essas estratégias e a base daquilo que nós consideramos ser o futuro do Future Enterprise e a base daquilo que nós temos vindo ao longo dos últimos anos a chamar de futuro da transformação digital tem a ver não necessariamente com a tecnologia, mas com estes use cases. A IDC definiu já 46 use cases estruturados, organizados, que assentam naturalmente na terceira plataforma, nos aceleradores de inovação, que são fundamentais para que as organizações compreendam que é nesta visualização de como é que vão transformar o seu negócio que está o seu sucesso do Future Enterprise. Portanto, se conseguirmos discutir nas organizações onde queremos chegar, estou certo que vamos conseguir ter melhores chances de lá chegar. O segundo tema tem a ver com o roadmap, ou seja, os 46 use cases permitem-nos contextualizar diferentes estratégias, diferentes linhas de ação. Mas depois recomendamos um segundo aspecto, a criação formal, oficial, institucional de um roadmap de transformação. Este roadmap tem a ver essencialmente com esta visualização. Se queremos chegar ao tal futuro, temos que fazer um percurso para lá chegar. Um percurso que será naturalmente de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. Nós chamamos-lhe os horizontes de transformação. Os horizontes daqueles use cases que nós estamos hoje a construir, daqueles que nós estamos a preparar e a criar, muitas vezes, capabilities tecnológicas para conseguirmos implementar e aqueles que nós temos sempre que ter como aspiração. Porque é nessa aspiração, nessa imaginação, nesse sonhar que as organizações também se motivam e também abraçam esta visão única da transformação e esta visão, esta missão de uma transformação que vai muito além, como temos vindo a falar, da tecnologia. Portanto, estes dois aspectos da visualização
visualização da missão, a definição da estratégia, a definição dos programas, a identificação dos use cases e depois a organização de roadmaps é aquilo que nós consideramos que é transversal para qualquer indústria e a indústria de seguros não é diferente. Portanto, é um passo que nós consideramos um small step para as organizações, mas acreditamos cada vez mais que é um passo gigante para as organizações que, de facto, querem continuar a contextualizar-se neste contexto ou a avançar neste contexto de transformação digital. Como é que nós chegamos a estes use cases? Como é que nós imaginamos? Como é que os nossos analistas imaginam estes temas? Estes temas, os nossos analistas de EDC não têm bolas de cristal, não adivinham mais que os outros, mas analisam, olham para o hoje, olham para aquilo que são as expectativas de toda a indústria, quer seja dos buyers, quer seja dos vendors, e vão construindo estas hipóteses. E é isto que eu gostava de partilhar convosco. Como é que os analistas da EDC pensam o amanhã? E o primeiro passo é, antes de nós falarmos do futuro dos seguros, como nós vemos, como vocês vão ver antes de falarmos do futuro da mobilidade, é começarmos a pensar no futuro da vida, de como é que vamos viver, como é que os seres humanos vão viver. E nós acreditamos realmente, por aquilo que têm sido as tendências, ou as mega tendências, que o futuro será muito mais contextualizado, muito mais centrado na pessoa. Não quer dizer que ele hoje já não seja, mas tudo nos aponta para que toda esta visão da economia, muito mais de procura e muito menos de oferta, vá retirar no futuro aquele peso, muitas vezes institucional, quer seja governamental, quer seja das organizações, nos ecossistemas, forçando todas estas entidades a criarem valor em função realmente desta nova centralidade na pessoa, nesta nova centralidade no cliente. Portanto, nós acreditamos de facto que este é o ponto de partida. Vai haver uma forma diferente de viver que vai ter muito maior, ainda mais centralidade nas pessoas. E é por isso que o futuro da mobilidade acaba por encaixar nesta visão, nesta nova centralidade. Como qualquer outra análise que a EDC faz, a EDC não tem novas metodologias, novas ferramentas, muitas vezes utiliza aquilo que já nas organizações é utilizado e na gestão é utilizado e estratégias é utilizada há tanto tempo, como análise Pestel. Portanto, toda a base tem a ver com estas mega tendências. Como é que estas mega tendências, nomeadamente políticas, vão afetar o futuro da mobilidade? E nós acreditamos, de facto, que as entidades governamentais podem ter um papel. Não têm um papel necessariamente de construção, mas podem ter um papel de aceleração ou de travão. A forma como vão lidar com este conceito de zero risk, a forma como vão dar incentivos fiscais, a forma como não vão regular ou vão regular mais ou menos desafios éticos relacionados com os dados, com a inteligência artificial, vão ser um aspecto fundamental. Nós acreditamos que já estamos a ver um intervencionismo maior e acreditamos que é uma forma também das organizações poderem suportar estas infraestruturas digitais que muitas vezes vêm substituir as infraestruturas do passado. O segundo aspecto, naturalmente, os desafios económicos. Os desafios económicos continuam a ser um aspecto fundamental quando se está a analisar estes aspectos. Porque nós acreditamos que nos últimos anos, e os números apontam nesse sentido, esta desigualdade global tem vindo a reduzir nos últimos 70 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade entre países tem vindo a reduzir, mas dentro dos países continua a haver uma enorme assimetria entre os mais pobres e os mais ricos. O que é que isto tem a ver com mobilidade? Se nós estamos efetivamente a falar numa criação de valor, num aumento de valor na indústria, naturalmente, se nós continuarmos a apontar para estes crescimentos na casa dos 2% globais, não vai haver um crescimento que alimente grandes disparos económicos. Portanto, é a nossa consciência que vai haver um crescimento, vamos continuar a crescer, mas o desafio de haver cada vez menos pessoas com capacidade para comprar e acompanhar estas indústrias é um desafio que nós temos que continuar a manter atenção. Depois, os desafios sociais que se organizam essencialmente em 3 aspectos fundamentais. A maior centralidade nos centros urbanos, um crescimento muito acentuado das cidades, aquilo que será um aumento da idade média das populações, um natural envelhecimento. Hoje estamos em cerca de 26 anos e iremos alcançar nos próximos 30 anos os 33 anos de média, ok? E, essencialmente, esta comungar de várias gerações ao mesmo tempo com diferentes expectativas. Ou seja, não só os mais novos e os mais velhos terão uma diferença etária, como terão, essencialmente, assimetrias geracionais. Pensarão de forma diferente, terão necessidades diferentes. Também, do ponto de vista social e físico, teremos reações muito diferentes daquilo que serão os espaços mais citadinos e os espaços mais rurais. Portanto, não há propriamente uma evolução, uma centralização. Há aqui um desafio constante de entender os desafios sociais nas suas
particularidades. O ponto de vista tecnológico, aquele que a IDC tem vindo a acompanhar de forma naturalmente mais acentuada nos últimos anos, nós já temos vindo a falar que nos próximos anos, essencialmente ali à volta, nos próximos 2 anos, na verdade em 2022, iremos provavelmente anunciar a evolução da terceira plataforma para a quarta plataforma, o Edge Computing, o Multiply Innovation, e esta aceleração digital, este trazer de todos os temas da computação quântica, do 5G, do 6G, que está aí já à frente, tem a ver muito com esta evolução tecnológica. Nós continuamos a acreditar que essa é, de facto, muitas vezes o motor, aquilo que puxa a transformação das organizações, das pessoas, da sociedade em geral, mas o que nos preocupa neste momento é que as organizações possam, de facto, tirar partido das tecnologias que já têm ao seu dispor. Portanto, não tem a ver com, assim que sair em 2022 a quarta plataforma tecnológica, começarmos a pensar quando é que sai a quinta. Vamos aproveitar, e esta capacidade de aproveitar aquilo que já são hoje as tecnologias que não estão a ser maximizadas pelas organizações é um fator crítico de sucesso. E, finalmente, aquele aspecto que cada vez mais nos torna, ou toma espaço na nossa vida, os desafios ambientais. Nós compreendemos, quando falamos de futuro da mobilidade, se falamos do ambiente, nós temos aqui quase uma dicotomia. Nós sabemos que hoje a parte significativa destes temas relacionados com aquecimento global, todos estes temas das alterações climáticas, têm muito a ver, naturalmente, com a poluição também associada à mobilidade, e esses temas, nos próximos anos, terão, naturalmente, que ser trabalhados. Nós acreditamos que esta evolução vai ter em consideração estes aspectos de crescer, acelerar, mas não necessariamente contra o ambiente, e daí todas as evoluções no sentido também das gerações elétricas, para que possa existir uma mobilidade pelo menos mais verde, como nós temos falado. Portanto, toda esta compreender o fenómeno da transformação associada àquilo que é o futuro da mobilidade é o que nos permite depois, numa indústria, contextualizar aquilo que vai ser o futuro das entidades seguradoras. E se esta é a visão, se esta é uma visão de partilha, se esta é uma economia cada vez mais de partilha, se esta é uma economia que a tecnologia permitirá cada vez mais autonomia daquilo que são os veículos ou de qualquer outra forma de movimentação, se de facto este with great power will come great responsibility, porque de facto toda esta conectividade terá oportunidades extraordinárias, mas trará também riscos associados, é neste paradigma que as entidades seguradoras terão que trabalhar. E nesse sentido apresento aqui, partilho com vocês dois cenários fundamentais para que possam contextualizar e conceptualizar a tal visão, as tais estratégias que comecei por falar. O primeiro é esta visão, este cenário que acreditamos ser realista, de naturalmente vai haver uma mobilidade cada vez mais sustentável. As pessoas vão realmente preocupar-se cada vez mais com o seu ecossistema e com os seus contextos. Portanto, em última análise, esta questão do ativo e da posse do ativo, nós acreditamos que pode haver aqui uma redução. Portanto, há um cenário de as pessoas terem menos a posse do ativo, neste caso, vamos assumir aqui a questão do veículo. O que é que isto vai trazer? 3 dimensões em cada cenário que nós analisamos. A primeira, a experiência. Nós sabemos que esta nova centralidade na jornada do cliente faz com que essa jornada, quer seja física, quer seja digital, tenha de ser acompanhada pelas empresas. Como falei no início, não é a empresa a influenciar o comportamento, é a empresa a ter que estar permanentemente junto do cliente. Portanto, este atravessar várias indústrias, atravessar várias organizações durante o dia vai ser um dos principais desafios. Os clientes procurarão experiências, procurarão, de facto, que as organizações lhes disponibilizem experiências à medida que eles vão avançando na sua jornada ao longo do dia. Portanto, não se espera que esta experiência seja a experiência da organização ou da entidade seguradora, mas esta verdadeira experiência do utilizador ou do consumidor. O segundo, o tema do espaço, um desafio muito interessante, porque, na verdade, quando nós começamos a falar da imensa conectividade, naturalmente vinda da imensa sensorização, começamos a imaginar toda esta capacidade de construção, implementação, planeamento de ativos que muitas vezes é designados dos digital twins, ou seja, a capacidade de nós conseguirmos sensorizar ao ponto de termos representações digitais de ativos físicos. Se nós imaginarmos isto de um ponto de vista da utilização num contexto de mobilidade, naturalmente existirá uma muito maior possibilidade de controle, de monitorização, de acompanhamento dos veículos associados à mobilidade. Isto poderá ser, do ponto de vista social, algo extraordinário, portanto, irá reduzir massivamente aquilo que são os acidentes, toda a dimensão associada ao risco de acidentes, ou seja, o afetar o ser humano, se nos colocarmos nos sapatos da indústria de seguros e se pensarmos essencialmente ao que é hoje a indústria de seguros, e pode representar um risco significativo. A capacidade que eu tenho de prevenir riscos
vai-me eliminar muita exposição ao risco, que acaba por ser hoje ainda uma parte significativa do negócio dos seguros. Por outro lado, esta sensorização, se me vai ajudar a reduzir massivamente a possibilidade de risco, por toda a utilização dos dados da Analytics da inteligência artificial, também vai criar uma exposição enorme àquilo que serão as ameaças relacionadas com toda essa conectividade. Portanto, naturalmente existirá um decréscimo daquilo que serão os acidentes provocados naturalmente por aquilo que hoje provocava acidentes, que éramos nós, mas existirá muito maior necessidade de acautelar todos os riscos de contexto associados aos temas digitais. E a terceira dimensão, a questão dos ecossistemas. Para que nós acreditemos neste cenário de sustentabilidade, então temos que acreditar verdadeiramente na ligação entre todas as entidades envolvidas no ecossistema. Porque nós sabemos que é nas relações entre estas entidades que existe o desperdício. E se nós nos focarmos em particular na questão dos dados, nós sabemos que não estamos a falar de uma verdadeira visão de ecossistema se continuarmos a falar nos meus dados, dos teus dados. A minha parceria que eu te vou enviar os meus dados e tu me vais enviar os teus dados. Portanto, de facto, para que exista uma visão dos seguros muito mais sustentável, tem que haver uma muito maior partilha de dados, uma verdadeira partilha de dados nesta visão de ecossistemas, que em última análise será uma visão que não será da entidade A, da entidade B, mas será uma plataforma de partilha entre todos os envolvidos. Esta é a visão de acreditarmos que, de facto, a sustentabilidade será um aspecto fundamental nas organizações, porque a forma de viver das pessoas também estará a afetar esta percepção da partilha e não tanto da posse. Mas podemos explorar o outro cenário. O segundo cenário que eu vos trazia era precisamente, eu não diria o oposto, mas uma visão de alguma continuidade em que se continua a acreditar que a mobilidade é uma extensão, em última análise, de toda o referencial, todo o status social das pessoas. Portanto, é um direito humano de utilização de símbolos, chamemos-lhe assim, e a viatura, a mobilidade, sempre foi e continua a ser, ou pelo menos nos dias de hoje, continua a ser uma extensão simbólica daquilo que as pessoas também querem transmitir. Portanto, se por um lado nós acreditamos que a sustentabilidade há uma preocupação de contexto, uma não identificação tão grande com a posse do ativo, nós podemos também compreender, e é isto que é pensar o futuro, não é pensar em 0 e 1, mas pensar que existem cenários que muitos deles até podem ser alternativos, em que continuará a haver esta perspectiva mais egoísta, chamemos-lhe assim, da utilização dos ativos. E neste sentido também existem ameaças, mas também existem oportunidades. Falando naturalmente do tema da experiência, a permanência desta utilização do sentimento de posse, do sentimento de usufruto mais individual dos ativos, irá continuar ou dar alguma continuidade a esta noção de haver dinheiro para usar nestas experiências, nestas utilizações. Portanto, existirá esta preocupação, em última análise, do utilizador, gastar dinheiro e continuar a gastar dinheiro com mobilidade. E como tal, acompanhar esta tendência levará as entidades de seguros não só a olharem para o momento, e isto é muito importante, o momento da aquisição da viatura, porque acreditamos que isso é um momento simbólico, mas sobretudo a percepção de toda a continuidade, todo o ciclo de vida de utilização que levará não só à compra do momento inicial do ativo, mas sobretudo à exploração da continuidade do serviço. Ao nível do espaço, nós veremos também esta questão da sensorização. A sensorização será tão massiva na quarta plataforma digital. Nós já estamos à espera do Edge Computing, a computação no perímetro, a computação, em última análise, nos veículos, mas não é só dentro dos veículos. Nos veículos, na relação em que os veículos têm uns com os outros e na relação que os veículos têm com toda a infraestrutura à sua volta. Portanto, existirá aqui uma quantidade imensa de informação que permitirá, naturalmente, muito maior auditabilidade, muito maior rastreio daquilo que aconteceu. Portanto, por um lado, será muitíssimo mais fácil para as entidades seguradoras conseguirem processar todo o movimento, todo o processo relacionado com a questão dos claims, com a questão das reclamações, com os processos. Portanto, haverá naturalmente aqui uma facilidade de fazer um rastreio. Eu já não terei que ligar a dizer o que me aconteceu quando eu pegar no telefone ou que fizer um clique button numa app para interagir com uma entidade seguradora. Naturalmente, ela irá dizer, o reboque irá a caminho e já estamos a tratar do seu pedido de claim. Este sinal de eficiência
eficiência pode também trazer um lado negro. É que nós sabemos também que todo o envolvimento de eletrónica associado a toda esta evolução da mobilidade fará que nós tendencialmente teremos muito menos acidentes, mas os que tivermos, tal como nós falamos hoje em dia de um dispositivo móvel que muitas vezes nem pensamos arranjar, todo o arranjo também associado e todo ao ativo segurado, neste caso, podendo ser uma viatura, será muito maior. Portanto, nós teremos aqui uma visão de, por um lado, melhorar a eficiência interna, mas o potencial de perda muito maior. Portanto, também aqui a questão da cibersegurança será certamente um tema que irá entrar também para acompanhar toda esta perda e, sobretudo, a previsão de risco. Finalmente, a questão dos ecossistemas. A importância que, para a entidade seguradora, também tem de haver esta transição do momento de realização do seguro para um acompanhamento verdadeiro daquilo que é a continuidade do serviço. E, como tal, nós continuamos a acreditar que toda esta continuidade de serviço gera muito maior valor do que propriamente as parcerias no momento de um ato transacional da venda. Portanto, o ecossistema das entidades seguradoras não serão parcerias transacionais, mas, sobretudo, parcerias que irão acompanhar todo o ciclo de vida e última análise da carteira. Portanto, eu deixo-vos com esta mensagem final, precisamente para passar esta ideia de que o futuro é possível imaginar. Não temos que estar sempre a olhar para o espelho retrovisor, excepto para ouvirmos músicas fantásticas como esta, porque, de facto, este blur entre indústrias será talvez a mensagem que eu vos queria deixar como última mensagem. Talvez no futuro, esta noção, este evento que aqui estamos a ter, em que está tão segmentado por indústrias, vá transitar para uma visão muito menos segmentada de indústrias e talvez as indústrias seguradoras não se entenderão tão segmentadas como seguradoras e esperemos que nos próximos anos se vejam muito mais nesta comungar de um ecossistema mais alargado de várias indústrias em função do cliente final. Muito obrigado pela vossa atenção.